Abrimos essa edição já em Brasília. A cidade ainda tenta se recompor após o caos da noite desta quarta-feira, com as explosões de bombas e uma morte. Hoje, mais cedo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deu detalhes sobre a investigação. Repórter Bruno Pinheiro chegando com as últimas informações. Quer dizer, Bruno, que o homem-bomba já estava planejando esse ataque havia muito tempo. Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Inicialmente, um relatório da agência de inteligência revela que no dia 27 de julho, esse veículo já estava circulando no Distrito Federal. Ótima noite a você e a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Isso segue repercutindo e atualizando a todo momento aqui na capital federal. Um relatório da agência de inteligência revela que no último dia 27 de julho, esse veículo que estava justamente com esse explosivo, com vários fogos de artifício, começou a circular aqui na região do Distrito Federal. Hoje eu conversei com uma fonte da investigação que me disse justamente o seguinte: ontem estava chovendo muito e esse homem fez o quê? Ele coloca esse carro ao lado da Câmara dos Deputados, arma então esse dispositivo para que tenha uma longa duração até essa explosão acontecer, algo que levaria em torno de 2 horas aproximadamente até gerar essa explosão. Só que estava chovendo, esse artefato acabou ficando úmido, na verdade. A imagem revela muita fumaça, mas o fogo não era tão intenso assim. Este fogo não conseguiu alcançar os outros veículos que estavam no entorno realmente do estacionamento da Câmara dos Deputados. Na residência do homem, na região de Ceilândia, um pouco mais de 29 quilômetros aqui do Supremo Tribunal Federal, os agentes da Polícia Federal também encontraram vários artefatos, muito material, o que leva a entender que ele alugou justamente essa residência e há muito tempo ele estava planejando esse ataque até chegar na noite de ontem após visitar a Câmara dos Deputados. Hoje, um pouco mais cedo, numa entrevista coletiva, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reforçou que a linha de investigação é que o homem estava agindo com um planejamento em reação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Há indícios de um planejamento de longo prazo. Essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava aqui em Brasília no começo do ano de 2023. Ainda é cedo dizer se houve participação direta ou não nos atos de 8 de janeiro, isso a investigação apontará, mas essa pessoa estava aqui no começo do ano e hoje na residência na Ceilândia há uma mensagem escrita nas paredes, enfim, no espelho da residência, fazendo menção a um ato de pichação que foi feito no 8 de janeiro na Estátua da Justiça. Aí o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que hoje detalhou as investigações obviamente continuam sobre esse caso e daqui a pouquinho também a gente fala da repercussão no Congresso Nacional e também no Judiciário. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela, para analisar esse caso. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Bom, passadas 24 horas, muitas especulações, muita discussão sobre a ação dessa pessoa, se ele estava sozinho, se não estava. De qualquer forma, houve uma reação muito grande do mundo político e do mundo jurídico em Brasília, não é, Dora? Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite para todos. Olha só, esse ato, esse ataque, essa tentativa de atentado contra o Supremo Tribunal Federal, independentemente de ter sido obra de um demente ou uma ação de um radical consciente do que ele estava fazendo, ele nos mostra que o extremismo está presente, atuante e pode atacar em qualquer lugar, a qualquer momento. A gente ainda sabe pouco sobre essa história, a cada hora as investigações vão se desenrolando, vão surgindo novos elementos, mas está patente, pelas informações dos investigadores, que a motivação foi política. E o que a gente tem, além disso? A Praça dos Três Poderes, que é um espaço de representação síntese da República, é um lugar vulnerável. E por que isso? Isso é fruto de um ambiente radicalizado que
precisa passar urgentemente por uma revisão de procedimentos. E é uma tarefa que não é do deputado, do senador, do poder público, ou melhor, não é só, né? É de toda a sociedade. Isso realmente, o que nos mostra, pelo menos até agora, para mim está patente, é isso, que isso é fruto do espírito do tempo radicalizado e que realmente não ajuda, ao contrário, só faz com que as coisas piorem. Ô Vilela, eu volto daqui a pouquinho com você para conversar com você. Vou chamar o Bruno Pinheiro mais uma vez. Ele acabou de trazer a fala do diretor-geral da Polícia Federal. Bruno, as investigações continuam, mas eu queria te perguntar também, aproveitando você por aqui, como é que foi você se deslocar hoje com um trabalho, né? Trabalhando e trazendo as informações aqui para a Jovem Pan. Foi fácil se deslocar? O que está fechado ainda? O que já está aberto? Hoje, logo na parte da manhã, ainda havia uma restrição, porque esse corpo do homem ainda estava aqui realmente na frente do Supremo Tribunal Federal. Ele foi retirado já por volta das 9 da manhã. O entorno estava totalmente fechado, somente após o almoço que houve então de fato essa liberação, mas a gente ainda consegue ver que existe uma força-tarefa, as forças de segurança, o esquadrão antibombas, com várias ações aqui na esplanada dos ministérios. Diante disso, o governador Ibanez Rocha anunciou hoje e convocou também uma ação da Polícia Civil e também informando que haverá o início de uma espécie de uma secretaria, uma repartição antiterrorismo, justamente para acompanhar, para investigar com o setor de inteligência a fim de evitar ações como essas aqui na capital federal e no entorno também, como esse homem que acabou alugando essa residência em Ceilândia e alugando uma espécie ali de uma lanchonete aqui no entorno do Supremo Tribunal Federal. Tem vários ali que vende essa alimentação, oferece um lanche, um café da manhã, um almoço. Esse homem, ele alugou esse espaço, nunca fez o tipo de revenda de nada do segmento de alimentação, era justamente para ficar acompanhando essa rotina aqui do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Então essa investigação ela segue em andamento. O que os agentes da Polícia Federal esperam entender a partir de agora? De como ele conseguiu esse recurso para esse aluguel, se alguém estava financiando essa residência, financiando essa estrutura que ele havia chegado no último dia 27 de julho, rodava com esse veículo com o recurso de alguém, se ele estava sozinho ou se ele agiu com a ajuda de alguém justamente. E aí no Congresso Nacional está fechado para essa visitação por conta justamente dessa restrição para aumentar a segurança diante desta situação aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente volta logo mais com outras informações envolvendo ainda essa história que está difícil de entender como esse homem conseguiu acessar essa região e cometer esse atentado contra o Supremo Tribunal Federal e tirando também, inclusive, a sua vida. Tiago. Bruno, as pontas ainda soltas dessa investigação, você volta daqui a pouco, até mais tarde. Vou chamar então o Cristiano Vilela. Boa noite, Cristiano, bem-vindo. E é saber, né, a partir de agora, quais serão as mudanças de procedimentos, principalmente na Praça dos Três Poderes, como falou a Dora. Bom trabalho. Exatamente, Tiago. Uma boa noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é extremamente vulnerável o coração da República, o coração do Estado brasileiro, a Praça dos Três Poderes, ter uma situação onde uma pessoa que até o momento seria uma pessoa do povo, uma pessoa que não teria nenhum treinamento de guerra, nada especial, não há indício nenhum nesse sentido, e que arma também, seja lá por qual motivo, mas que arma uma estrutura para causar uma explosão nesse lugar que deveria ser o lugar mais seguro do Brasil. Aliás, teve uma autoridade hoje de segurança que colocou que ali é o lugar mais seguro do Brasil. Bom, eu imagino como deve ser o restante do território, então, porque se nesse local, que deveria ser o mais estratégico, uma pessoa simples vai lá e arma uma situação como essa, eu imagino quantos pontos vulneráveis
nós devemos ter e de segurança no Brasil, e inclusive segurança das autoridades, das pessoas que se expõem bastante e que por isso acabam ficando na vitrine para uma eventual prática como essa, especialmente em momentos como esse, onde temos um ambiente ainda muito polarizado na nossa sociedade. Então, eu vejo que o importante é que se abra os olhos para se tomar uma atitude efetiva na questão da segurança. E acontece um episódio, acontece outro episódio, acontece um episódio lamentável como o de 8 de janeiro, e nós vemos que a gente não aprende a lidar com a questão de segurança como uma coisa séria.